a empresa aceita de volta, porque a empresa vê que o cara está ruim ainda. Aí de repente o INSS não quer pagar o benefício, e o cara fica sem ter o que comer. E não pode procurar outro trabalho, porque o contrato de trabalho está suspenso. Enquanto você fica no benefício do INSS, o contrato de trabalho está suspenso. Não pode procurar outro trabalho porque está doente. Tá? E aí, como é que faz? Então tudo a gente vê lá no outro curso. Permissibilidade legal. Turma, a desaposentação, ela não precisa ter permissão legal. A permissão legal, a lei, ela é uma das fontes do direito que no momento não existem para desaposentação. Entretanto, nós vamos usar a jurisprudência doutrina, preponderantemente a jurisprudência, ok? Repercussões do Instituto, muito importante. Vamos lá. Extinção do adimplemento do primeiro benefício. Por óbvio, nós temos um cancelamento de uma primeira aposentadoria para a concessão de uma segunda mais benéfica. E o raciocínio agora, ele se biparte em duas questões. Primeiro, você não pode ter duas aposentadorias no regime geral. Então, se você quer uma mais benéfica, você tem que cancelar a outra. E segundo, turma, que existe um folclore na desaposentação, que você, na desaposentação, se desaposenta. Por quê? Quando o Vladimir Novaes Martinez, ele pegou e deu esse nome, esse neologismo de desaposentação, na verdade foi um apelido comercial que ele usou. É um grande marqueteiro, é um grande doutrinador, é um grande empresário, tá? Confesso que eu não gosto muito dos livros dele, mas leio todos, entendeu? Doutrinador que eu gosto, João Batista Lazari, TRF da 4ª Região. Hermes Arraes de Alencar, procurador do INSS da 3ª Região. Adoro o Hermes também. Ele tem uma linguagem bem bacana, bem legal. E principalmente, né? Ele entrega o oponente para mim, porque ele é o procurador-geral do INSS. Então, eu leio a doutrina dele com critérios, tá? Mas eu leio, certo? Facilita o meu trabalho. De maneira que, turma? De maneira que o cliente chega no seu escritório achando que vão cancelar o benefício dele. E aí aqui eu vou te ensinar a vender o produto. Porque se você for vender com nome de desaposentação, você não vai vender nunca. Embora os órgãos de mídia tenham ajudado muito a explicar o que é. Que na verdade não é uma desaposentação. A desaposentação é a primeira fase do negócio, que é quando você cancela o benefício. Mas depois você tem que buscar o segundo mais benéfico e implementar esse segundo mais benéfico. Tá? Então a desaposentação é só a fase de renúncia que a gente vai estudar mais adiante. Então, turma, eu menciono isso por quê? Eu menciono isso porque não existe intervalo sem recebimento. Tá? Não tem esse papo de que porque é uma desaposentação vão cancelar meu benefício. Vão cancelar. Só que em ato contínuo vai haver a concessão de um segundo mais vantajoso. E você antecipadamente calculou já. Ok? Então, isso é a primeira coisa que você tem que quebrar para você poder orientar o seu cliente. Tá? Para você poder orientar seu cliente. Contribuições vertidas pós-aposentação. Então, primeiro você já aprendeu que inclusive não é um terrado, não é uma desaposentação. Então você tem que prestar atenção quando você fala sobre o assunto. Tá? Segundo, contribuições vertidas na aposentadoria. Vamos lá. Turma, o fato gerador de uma ação de desaposentação é você ter contribuições depois da aposentadoria. Cliente que chegou no seu escritório, se aposentou e foi para a pracinha jogar dama, esse aí não tem direito à desaposentação. Você vai trabalhar para ele uma daquelas revisões que você vai ver no curso aqui de revisão de aposentadorias e pensões em março, ok? E vai tentar aumentar. Você vai fazer um negócio que a gente te chama de triagem de revisões ou sistema de auditoria advocatícia previdenciária. É um produto do meu escritório, tá? Ou seja, você vai pegar o processo administrativo dele e vai folhear folha por folha e ver como é que você vai aumentar a aposentadoria do caboclo. E se isso é possível. Às vezes não é. Mas desaposentação você não vai fazer, porque desaposentação não é revisão. Você vai ver mais adiante. Então, se ele não contribuiu depois de aposentado, então ele não tem direito a esse tipo de ação. Ok?
Vamos lá. Muito importante para quem trabalha com a Vale, que deve ter fundo de previdência complementar, para quem trabalha com a CESP, para quem trabalha com o Senai, para quem trabalha com o metrô, para quem trabalha com a Petrobras, fundo de previdência complementar. Turma, vamos explicar esse raciocínio de uma forma bem simples para você, tá? Veja lá. Você tem dois tipos, tá? Dois tipos de fundo de previdência complementar, tá? Uma coisa que nós chamamos aqui de atrelado e incremental. O que é isso? É bem simples. O incremental, ele só incrementa, ele só soma. O atrelado, ele te estipula um valor máximo. Então veja lá, Senai, Indusprev, administrado pelo HSBC, atualmente. Tá? O Senai diz o seguinte, fala, olha, eu vou te pagar uma previdência complementar para complementar a sua aposentadoria e não me interessa quanto o INSS te paga. Eu vou te pagar 4 salários mínimos a mais, R$ 2.400 a mais. Então veja, o professor do Senai, ele se aposentou ganhando R$ 1.500, o Senai foi lá e pagou mais R$ 2.400. Então ele totalizou aí por volta de R$ 4.000, ou um pouquinho mais que isso, certo? De repente ele fez uma revisão, uma desaposentação, qualquer coisa que você queria. E de 1.500, aquele valor foi para 2.000. Foi para 3.000. Ora, o Senai continua pagando 4 salários mínimos. Então é 3.000 mais 2.400. Ele vai de aproximadamente 4.000 para 5.400. Você só está fazendo uma soma. É tranquilo. Agora você tem um problema no famoso fundo atrelado, que é essa segunda modalidade. Tá? Por exemplo, alguns funcionários do metrô, alguns funcionários da CESP. O fundo de previdência complementar, ele fala o seguinte para você. Ele fala, olha, eu complemento a sua aposentadoria do INSS, sim. Só que eu complemento até 5.000. Tá? Aí o cara se aposenta ganhando R$ 2.000. O fundo de previdência vai lá e complementa mais 3. Não é 5.000 o teto que o fundo de previdência estipulou? É 5.000. Aí o seu cliente entra com uma ação de desaposentação, por exemplo, e transforma esses 2.000 em 3. O que o fundo de previdência faz? Reduz para 2 o complemento. E agora, antes você tinha 2 do INSS e 3 do fundo de previdência complementar, totalizando 5, que é o teto. Agora, quando você conseguiu aumentar numa ação de desaposentação a aposentadoria do seu cliente de 2 para 3, o que o fundo faz? Ele reduz para 2. Então fica, agora o INSS, em função da ação de desaposentação, pagando 3, e o fundo de previdência complementar pagando 2. E você todo feliz, né? Você conseguiu uma façanha. Você perdeu na primeira instância. Aqui em São Paulo você até ganha. Você distribui a tua ação, você cai na primeira vara previdenciária. O douto Marcos Orione Gonçalves Correia. O Marcos Orione Gonçalves Correia é um dos maiores titãs a favor do segurado aqui na terceira região. Então eu entrei com a ação na primeira instância, caiu na vara dele. Ele também deu a inconstitucionalidade do fator previdenciário que a Folha de São Paulo noticiou em 2010, se não me engano. Você ganhou. Aí vai o Júlio, advogando aqui em São Paulo, ganhou primeiro. Eu sou o cara, né, meu? Eu ganhei uma coisa que só 3% dos advogados ganham. 7% dos advogados ganham. Tá? E aí, você recorreu, chegou no TRF3. Você está onde, Júlio? No Pará, né? Onde é? Lá é TRF1, né? Chegou no TRF3, TRF1 também dá desaposentação. Mas enfim, você chegou aqui, você recorreu, o INSS recorreu, tá? Aí você caiu na turma do Walter do Amaral. Você ganhou na segunda instância. Você falou, eu ganhei na primeira, ganhei na segunda, pô, vou bater as 3, ganhar as 3. Chegou no STJ, você vai ganhar, porque há mais de uma década que você ganha desaposentação no STJ.
Aí você chega para o seu cliente e fala, meu, eu não só ganhei de 3-0 para você, no máximo de 3, como eu consegui uma coisa que poucas pessoas conseguiriam. Porque você cair com o Orione, você cair com o Walter do Amaral e depois ir com o STJ, já joga na Mega Sena. Se cair nas varas certas nas duas instâncias, você ganhou. Só que o seu cliente fala, meu, você pode até se achar o cara, mas não teve aumento nenhum na minha aposentadoria. Ele falou, não. Aí você falou, meu querido, impossível. Eu tirei você de 2 e pus para 3 e o juiz mandou pôr para 3. A contadoria calculou 3. Ele falou, não. Eu continuei ganhando 5. Mas como você ganhava 5? Eu ganhava 5. Eu ganhava 2 do INSS e 3 do Fundo de Previdência Complementar. Bom, você não me avisou que tinha Previdência Complementar. Ah, você não perguntou, o especialista é você. E o Fundo de Previdência Complementar dele era limitado a 5 mil. Moral da história. Esse cara não vai querer te pagar nunca, certo? Por quê? Ele não teve vantagem financeira nenhuma. Então, turma, quando o seu cliente tiver fundo de previdência complementar, você tem que perguntar para ele: é atrelado ou incremental? Vai somar ou vai limitar num teto, seja o teto qual for? Como é que você descobre? Querido, você liga no banco que administra o fundo de previdência complementar. Exemplo clássico. O Indusprev, que é o Fundo de Previdência Complementar dos funcionários do Senai, é administrado pela HSBC. Mas como é que você descobre o banco que administra? Você pega o olerite do cara. Ele normalmente vai receber 2. Um da Previdência Complementar e um do INSS. Tá? Um demonstrativo de renda do INSS. O da Previdência Complementar vem normalmente todo mês. O do INSS vem, acho que semestralmente ou anualmente, por causa de imposto de renda. Ou você pergunta para ele, quem te paga? E aí você vai atrás, liga lá, tá? E fala, explica a situação, explica que é ter um teto, o que não é. E o cara vai falar, olha, não, para nós aqui não tem teto. A gente só soma. Ou ele vai falar, não, a gente tem um teto. Isso vale para ações de revisão também, hein? Se tiver teto nas ações de revisão, os atrasados são do Fundo de Previdência Complementar. Entenderam o trocadilho, Júlio? Entendeu? E se não tiver teto, se só somou? Então os atrasados não vão para o Fundo de Previdência Complementar. O INSS está devendo para você. O Fundo de Previdência Complementar, ele não complementou nem a mais nem a menos. Ele vai continuar complementando o que complementando sempre. Porque não tinha teto. Então presta atenção, inclusive numa revisão, se o Fundo de Previdência Complementar, ele é lastreado, ele é atrelado, ele tem um teto. Ficou claro? Ok? Vamos lá. Movimento da desaposentação. O cara está aposentado numa aposentadoria que ele aposentou lá 4 anos atrás, com 31 anos de contribuição. Muito bem. Só que ele trabalhou mais 4 anos, caso clássico dos clientes do Júlio. Tá? E agora? O que você vai fazer? Bom, você vai dar um jeito de somar esses 2 tempos e buscar uma segunda aposentação, que aqui no exemplo é uma segunda aposentadoria de 35 anos integral. A questão é, como é que você cancela a primeira e consegue a segunda? Você cancela a primeira, queridos, através da renúncia. Tá? Renúncia típica. Eu vou te mostrar outras duas aqui, só a título de informação técnica. Você não vai usar isso aqui. Tá? Não funciona. Bom, o que você vai usar? A renúncia clássica, que está no livro 1 de todos os